para comentar esse relatório bimestral, também o desempenho das contas do governo. Eu converso agora com o economista da Suno Research, o Rafael Pérez, que já está aqui comigo. Rafael, muito bom dia para você. Obrigada pelo seu tempo, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, vamos lá. Eu queria já começar entendendo do teu ponto de vista qual que é a avaliação que você faz sobre essa necessidade realmente desse ajuste agora para esse mês de setembro. Qual que é a principal leitura que a gente pode fazer de mais um bloqueio no orçamento de 2025? Porque a gente já tem uma tendência de engessamento muito grande, né? E de uma grande preocupação com a paralisação, né, da máquina pública. É uma decisão preventiva ou um reflexo direto de frustração de receitas, na tua visão? Perfeito, Débora. Me parece que o governo está adotando essa política de pequenos ajustes até o final do ano, porque me parece que a política fiscal está numa espécie de banho-maria. Tá? Nesse segundo semestre, a tendência é que haja uma queda das receitas, a economia vai crescer menos, então isso atinge diretamente. Você tem uma pequena alta ali das despesas, apesar nesse relatório ter havido uma queda, né, das despesas, mas como você bem trouxe, BPC acho que foi o principal vilão ali, né, desse relatório, mas me parece que a noção é de que essa política fiscal ela não vai ter grandes solavancos e grandes choques até o final do ano. O governo vai ali, relatório a relatório, fazendo pequenos ajustes, tá? Porque muito provavelmente esse ano o governo deve atingir, né, a sua meta fiscal. Me parece que esse ano, né, já está meio que dado que o governo não vai precisar de fazer grande esforço fiscal para atingir essa meta. Né? Acho que nesse relatório mostrou que o governo foi ali, né, um pequeno ajuste de 1,5 bilhão que ele teve em relação a bloqueios, né? Não está precisando nem fazer contingenciamentos. Pode ser que até o final do ano haja necessidade de um pequeno aumento, mas me parece que o cenário fiscal para esse ano está um pouco mais dado. Tá? O problema que me parece, apesar do cenário fiscal não estar tão ruim nesse ano, o problema é que o governo vem mirando muito no limite inferior dessa meta. Né? Ele tem bandas ali em que ele pode acomodar choques, só que quando você mira demais, né, fica só mirando nesse limite inferior, você não abre margem para segurança. Então, qualquer gasto a mais que a gente tiver, pô, a gente já teve plano de contingenciamento esse ano passado a gente teve ali os problemas das tragédias ali no Rio Grande do Sul. Quando vem um gasto a mais que não estava previsto, você tem que excluir da meta. E aí o que me parece é que a credibilidade da política fiscal acaba sendo muito afetada, né? Então, até o final desse ano, né, não parece que o governo vai ter grandes problemas. O problema acho que está mais para 2026. Tá? E aí vai ser isso: a cada relatório tem um ajuste, o governo não deve precisar fazer grandes mudanças na rota da política fiscal para esse ano. O que me parece o grande desafio é 2026, que o governo vai precisar aí aumentar muito as suas receitas para cumprir com a meta fiscal. Esse relatório, mostrando também uma revisão das receitas, uma revisão negativa para as receitas, sobretudo sobre tributos ligados à atividade econômica, traz nesse momento alguma sinalização sobre o fôlego de crescimento realmente da nossa atividade econômica, Rafael? Com certeza, Débora. Se a gente olhar, né, 2024, até o começo desse ano, principalmente 2023, 2024 e o começo desse ano, a gente teve uma expansão gigantesca, né, das nossas receitas, seja por aumento das próprias receitas, né, enfim, seja aumento da arrecadação por conta da atividade econômica, novas medidas ali que ajudaram a aumentar as receitas. A gente nota um desempenho extraordinário, né, principalmente ano passado, que ajudou muito o governo a chegar ali na sua meta fiscal. Nesse começo de ano, a gente notou esse mesmo desempenho, então o crescimento econômico ali no início do ano foi muito forte, isso ajudou muito as receitas, mas conforme a gente vai tendo uma normalização do crescimento, esse crescimento vai crescendo mais em linha com a nossa capacidade, né? Lembrando que nos últimos 4 anos, a gente cresceu acima de 3%, né? E a arrecadação cresceu muito acima desses 3%, né? Nesse ano, a gente ainda deve ter um crescimento da arrecadação acima, né, do PIB, né, deve crescer ali por volta de 4%, 5%, mas me parece que a tendência desse segundo semestre já é uma forte desaceleração. Né? O governo não vai conseguir mais contar com esse ajuste pelo lado das receitas, ou seja, tentando equilibrar as contas, focando demais ali no aumento da arrecadação. Parece que nesse segundo semestre a gente já vai ter sinais mais claros de que essa arrecadação ela vai desacelerar, vai perder fôlego, e para 2026 e aí me parece que vai citar de novo aqui o grande desafio, né? Porque você vai ter um crescimento menor da economia. Por exemplo, para ano que vem, a gente está esperando um crescimento menor de que 2%, ali por volta de 1,8%, para esse ano de 2,3%. E aí, para o ano que vem, você vai precisar contar demais, mais uma vez, com aumento de receitas para tentar equilibrar essas contas, né?
e obviamente que no momento em que o Congresso ali vem mostrando a sua oposição em relação a novos aumentos de receitas. Enfim, acho que o cenário está bem desafiador e não vai dar mais para a gente contar com esse crescimento econômico pujante para puxar arrecadação. E aí, obviamente, de novo, né, traz essa questão para 2026, que é como é que o governo vai conseguir fechar suas contas públicas somente contando aí com aumento de receitas. Né? Uhum. E aí, Rafael, eu quero também entender do teu ponto de vista a dinâmica desse aumento de determinadas despesas e que acabaram impulsionando, inclusive, esse novo bloqueio, que foi justamente foi um aumento com a prestação, com benefício de prestação continuada, né, no abono e também seguro-desemprego. E aí, numa dinâmica que a gente tem desemprego em taxas extremamente baixas aqui no Brasil, né? Se a gente olhar para o mercado de trabalho extremamente aquecido, em patamares bastante baixos e tem uma dinâmica diferenciada nesse momento. Eu queria que você pudesse explicar um pouco para a gente como que a gente pode estar em taxas tão baixas de desemprego, né, de pessoas sem atividade, mas ao mesmo tempo a gente tem um aumento nesse momento sobre seguro-desemprego. São brechas na nossa, brechas legislativas e que acabam, né, fazendo com que isso aconteça. Como que você avalia isso? Eu acho que o governo, né, ele tem batido muita cabeça, tem sido um desafio para o governo, esse ponto que você trouxe específico, né? Como você bem trouxe, a gente está na menor taxa de desemprego da história e a gente está no maior gasto, praticamente os maiores níveis de gasto de abono e seguro-desemprego da história. Né? Algo não está batendo aqui. Né? Por que a gente está aumentando tanto esse gasto se as pessoas estão trabalhando mais? Né? Acho que aqui tem algumas brechas legislativas, como você bem trouxe, né? Me parece que o governo vai ter que rever um pouco essas regras de seguro-desemprego, de abono, principalmente seguro-desemprego, tá? Para os próximos anos, porque o que me parece é que com o mercado de trabalho muito aquecido, né, você tem havido uma rotatividade muito grande de empregos. Então, as pessoas, como você tem um mercado de trabalho mais aquecido, as pessoas acabam saindo mais, procurando outras vagas. Ou até mesmo, em alguns momentos, elas saem, pedem o seguro-desemprego e aí esperando uma oportunidade melhor, dado que o mercado de trabalho está bastante aquecido. Mas me parece que o governo não vai ter como, não vai ser inevitável você ter que mudar essas regras para tornar um pouquinho mais rígido, né, essa questão do seguro-desemprego, né, porque se você for ver, né, nos últimos tempos, a gente teve um aumento muito grande das transferências sociais, tá? E aí é o que eu estou falando, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, o abono, enfim, previdência, e esses gastos, como eles são obrigatórios, eles acabam gerando uma pressão muito grande, né, sobre o orçamento e acabam diminuindo o espaço para a gente, para o gasto discricionário, ou seja, aquele gasto que o governo tem mais liberdade, né, para utilizar, seja para fins de educação, saúde, investimentos, ciência e tecnologia. Então, me parece que essas questões que a gente tem mencionado, elas têm pressionado cada vez mais o governo a rever essa questão fiscal. Me parece que 2026 é o ano limite ali em que a gente não vai ter quase uma espécie de shutdown, né, da máquina pública por conta disso, esse aumento de despesas obrigatórias, e aí como, por exemplo, seguro-desemprego, né, como já mencionei, e outras transferências sociais, estão pressionando muito, né, o nosso orçamento e diminuindo o espaço de manobra. Né? O governo está se vendo aí cada vez mais, né, num cenário em que ele não consegue implementar coisas básicas da política econômica. Né? Ele, inclusive, se a gente olhar relatórios do governo, eles já demonstram que a partir de 2027, praticamente, né, 2027, 2028, o espaço para gastos discricionários praticamente é zero. Tá? Então, isso acho que é um sinal de que a gente vai ter que rever esse orçamento, vai ter que rever a política fiscal a partir de 2027. Uhum. Só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Rafael, a gente tem esse bloqueio chegando em meio, inclusive, à pressão de parlamentares por mais espaço, né, no orçamento por emendas. Como que você enxerga essa relação entre ajuste técnico e negociações políticas no Congresso? A gente já tem tramitação, inclusive, de orçamento para o ano que vem e constantemente, mesmo, né, o governo preocupado com essas contas públicas e tentando fazer bloqueios por causa de aumento de despesas obrigatórias, a gente tem, por outro lado, então, essa pressão política por mais emendas. Como lidar? Acho que aqui a pergunta, né, de R$ 1 milhão, né, como você lidar com todas essas pressões, esse contexto, né? Me parece que a política fiscal hoje no Brasil, ela se tornou uma questão que acaba respingando no resto da economia, né? Então, seja no câmbio, seja na política monetária, seja nos juros, porque hoje me parece cada vez mais evidente, né, que se você tem uma soma de pressões políticas, pressões do próprio orçamento, né, por conta das despesas obrigatórias crescendo demais,
E aí me parece que isso deve descambar, né, ali em 2026, uma discussão muito forte das eleições, né, com o próximo governo já tendo que iniciar fazendo um ajuste fiscal muito grande, trazendo mudanças fiscais muito grandes, né? O próprio arcabouço me parece que vai ter que ser rediscutido ao longo do ano que vem, a 2027, como é que ele vai se manter, se a gente vai mudar os parâmetros, se a gente vai ter que mudar esse arcabouço, porque não parece que o orçamento brasileiro ele consegue dar conta de todas essas pressões que têm sido feitas sobre ele, né? Seja na questão das emendas parlamentares, que cresceram bastante, né? Parece cada vez mais pressionando as despesas discricionárias, e a gente sabe que o orçamento público não vai conseguir dar conta de todas essas demandas, né? Alguma coisa vai ter que ser ajustada, né? Acho que me parece cada vez mais, se estruturalmente pensando na política fiscal, ela já não consegue caminhar tranquilamente, né? Não consegue mais dar conta de todas essas demandas que estão sendo feitas, seja pela sociedade, seja pelos políticos, né? Seja a própria dinâmica do orçamento. Então, me parece que o governo, que vai se iniciar no próximo ano, a partir de 2027, vai ter que haver uma rediscussão, né, bastante ampla e profunda da política fiscal, porque me parece que o espírito da política fiscal, que é importante a gente sempre trazer, né, de credibilidade, né, uma das questões mais importantes que a gente fala de política fiscal é a credibilidade, né? E quando você tem diversas pressões ali sobre o orçamento, ela vai perdendo essa credibilidade e ela acaba respingando negativamente sobre o resto da economia. Então, o Banco Central tem mais dificuldade de cortar as taxas de juros, a taxa de câmbio fica mais pressionada, juros futuros aumentam, expectativas de inflação aumentam, então isso acaba tendo impactos negativos sobre toda a economia. Me parece que, a partir de 2027, não vai ter como a gente escapar, a gente tem o famoso encontro com o ajuste fiscal a partir de 2027, porque da forma que está, me parece que qualquer governo que entrar ali a partir de 2027 vai ter um desafio gigantesco de simplesmente manter a máquina pública de pé, dado que as pressões políticas e do próprio orçamento são muito grandes, né? Perfeito. Quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Rafael, conversamos agora com o economista da Suno Research, Rafael Pérez. Bem-vindo sempre por aqui. Uma ótima terça-feira. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora.